Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Vamos para o resumo do capítulo 8 do livro de Juízes. No capítulo 7, a Bíblia narra a respeito da grande vitória de Gideão com os seus 300 homens. E no capítulo 8, Gideão continua com estes 300 homens perseguindo. E eu quero chamar a atenção para o versículo 3, que diz: Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeb, que pude eu fazer comparável com o que fizestes? Aqui, Gideão está usando de belas palavras para acalmar o coração daqueles homens que não puderam ir com ele à guerra, porque Deus havia escolhido somente os 300. O versículo 3 continua dizendo: então, com falar-lhes esta palavra, abrandou-lhes a ira para com ele. Então, Gideão consegue acalmar estes homens porque falou a eles de um modo sábio, dando a eles também valor. E a gente aprende aqui que é o que diz a Bíblia: a palavra branda desvia o furor. No versículo 4, Gideão, com seus 300 homens, a Bíblia diz que eles estavam cansados, mas ainda perseguiam. E eu achei linda essa expressão: cansados, mas ainda perseguindo, cansados, mas ainda lutando, cansados, mas ainda disponíveis, cansados, mas ainda de pé, cansados, mas ainda dentro do propósito. Quantas vezes nós também não nos cansamos? Quantas vezes nós também não nos sentimos cansados, nos faltam forças, mas nós não desistimos, nós continuamos no propósito, e este é o segredo. Agora, para não estender muito, Gideão tinha 300 homens e a Bíblia diz que ele está perseguindo cerca de 15 mil homens. Ele está perseguindo 15 mil. Mas antes de perseguir os 15 mil, lá no capítulo 7, olha o que diz o texto no versículo 8, no versículo 10 do capítulo 8. Estavam, pois, Eba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15 mil homens, todos os que restaram do exército dos povos do Oriente. E os que caíram foram 120 mil homens que puxavam espadas. Gideão havia vencido com 300 homens, 120 mil homens. E venceria estes 15 mil. Então, são 135 mil homens que Gideão venceu com 300 homens, porque a mão do Senhor estava sobre eles. Versículo 11: subiu Gideão pelo caminho dos nômades ao oriente de Noba e Jogbeá e feriu aquele exército que se achava descuidado. Este exército descuidado é o exército dos 15 mil. E aí, o capítulo continua falando a respeito de um pedido que os homens fazem a Gideão para que ele fosse o governador deles, dominasse sobre eles, mas ele não quis. O Gideão então vai fazer uma estola sacerdotal, e a Bíblia diz no versículo 27 que a estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Meus irmãos, não nos apeguemos sobre o que já vivemos com Deus, o que já desfrutamos com o Senhor, e que isso não nos sirva de um descuido. A vida cristã é dia após dia.
O que nós vivemos e desfrutamos foi lindo e maravilhoso, mas a guerra continua. Nós precisamos continuar na vigilância. O Gideão aqui não vigiou, fez a estola sacerdotal, isso veio a ser um laço para ele e para a sua família também. Mas no versículo 28 diz: assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. E ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Deus, ele honrou o chamado desse Gideão e a sua disposição também. Este é o resumo do capítulo 8 do livro de Juízes, e que Deus te abençoe no nome de Jesus.